Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras, para fazer dela nosso tema de meditação constante, para fazer dela o nosso estudo. Obrigada. Mais um dia para estarmos aqui juntos, falando da palavra de Deus e aprendendo sobre ela. Mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Tia Má, seja bem-vinda, querida. Cacá, seja bem-vinda. Tia Má, que não conseguiu entrar semana passada, falhou lá com o despertador, mas que bom que tá aqui hoje, viu? Deus te abençoe. Cacá também, nossa companheira. Mãezinha, obrigada. Cada uma de vocês pelo apoio constante, por estar aqui conosco. Esse projeto lindo que o Senhor nos colocou. Hoje eu trazei um pouquinho, eu estava estudando, deixei para estudar depois que eu levasse as crianças na escola, mas os capítulos de Jeremias são muito grandes e eles se aplicam a uma história, a uma parte da história do povo de Israel muito grande, que fala de reis, assim, de uma época que para mim é um pouco confusa. Ainda pesquisei bastante sobre Nabucodonosor e sobre a caminhada dele ali até a conquista toda, né? De Jerusalém, então eu acabei atrasando um pouquinho, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus e eu quero começar fazendo uma oração, então você que pode, ore comigo também. Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Teu é o louvor, o poder, a ação de graça, o domínio das nações. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. É só por meio do Teu Espírito que podemos falar da Tua palavra. É só por meio do Teu Espírito que podemos ter revelação de coisas espirituais, Senhor, de coisas maiores, de coisas superiores, de coisas sobrenaturais. Então eu te peço, Senhor, revela-nos. Que nessa semana, todas as vezes que nós entrarmos aqui para falar das Escrituras, nós possamos ir além, ir mais profundo de tudo que nós já lemos e entendemos. Testifica, Senhor, no nosso coração sobre Jesus, quando formos falar sobre as Escrituras, como o Senhor Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Quando discorrendo as Escrituras, o próprio Jesus falava quando a palavra de Deus, as Escrituras testificavam de Ti. Jesus, faz de novo. Nós somos como aqueles discípulos, Senhor, que querem que o coração esteja queimando enquanto ouve a Tua palavra. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos deles. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Marquinhos. Jesus te abençoe, meu irmão. Tamo junto, né? Mais um dia pra gente meditar nas Escrituras, graças a Deus. Ivonete, seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos meditar em 5 capítulos, porque essa semana tem uma quantidade um pouquinho maior de capítulos. Então a gente vai meditar do 24 até o 29. 5 capítulos do livro de Jeremias. O livro de Jeremias, que é incrível. Gente, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais doido com ela a gente fica. Hoje eu estava lendo um capítulo aqui e eu vi tanto Jesus como nunca antes eu tinha visto. Estou apaixonada. Mas vamos lá? Vamos começar com o capítulo 25. No capítulo 25, pela primeira vez, Deus vai dar aqui uma profecia para Jeremias, e uma profecia muito específica de quanto tempo o povo seria enviado para o exílio. Lembra que Jeremias pregou durante 40 anos, né? Foi o ministério de Jeremias durante 40 anos. A mensagem era praticamente a mesma: arrependam-se, porque senão vai vir o exílio. Quem não se render vai viver guerra, fome e doença, né? Nesses 40 anos, ele sempre dando essa mensagem: olha, vocês vão ser exilados, e vocês vão ficar lá um tempo. A partir daqui desse capítulo 25, a gente vai ver que Jeremias começa a especificar a quantidade de anos que eles ficariam ali na Babilônia, que era 70 anos. Deus estava falando através do profeta, como onisciente que Deus é, que Deus sabe todas as coisas, do presente, do passado e do futuro. Ele está dizendo: vocês vão ser enviados cativos para a Babilônia e vocês vão ficar lá exatamente 70 anos. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 2, a gente vê Daniel lendo o livro de Jeremias, nessa parte, quando fala que eles ficariam 70 anos exilados, quando Deus vai dar mais revelações ali, coisas ainda mais profundas para Daniel, das 70 semanas. Mas enfim, nós vamos entender então que Deus agora está dando mais a profecia está ficando mais clara. Vocês vão, e não vai ficar pouco tempo não. Por quê? Porque alguns profetas falsos se levantavam no meio do caminho para falar que não, gente, Deus vai acabar com Nabucodonosor. Tinha um profeta aqui que especificamente começou a falar: daqui 2 anos, nós vamos chegar lá, daqui 2 anos
já vai acabar o exílio e vocês vão voltar para casa, então fiquem em paz. Era mentira, porque Deus estabeleceu 70 anos. Deus é tão maravilhoso que ele deixa tudo muito certo, ele faz tudo muito claro. Só não vê quem realmente não quer, porque quando Deus fala é muito claro. Mas muitas vezes nós estamos aqui, ó, com ouvidos tampados, com os olhos tapados para não ver, para não ouvir, para não se arrepender. Mas Deus começa então a falar através de Jeremias que o povo ficaria ali. Quando Jeremias aqui está profetizando no 4º ano do reinado de Jeoaquim, que é um dos filhos, um dos 3 filhos de Josias, Jeremias fala: olha, eu já profetizei para vocês durante 23 anos. E nesses 23 anos o Senhor tem me dado suas mensagens, e eu tenho sido porta-voz de Yahvé. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Ainda viria um tempo até que houvesse de fato toda a destruição de Jerusalém, quebra dos muros, fogo no templo e ruínas. Mas Nabucodonosor, mesmo nesse tempo aqui, já ia conquistando gradativamente, né? Por exemplo, nós sabemos que o Joaquim, que é o filho de Jeoaquim, ele já foi feito vassalo pelo rei Nabucodonosor, um rei vassalo, ou seja, ele era dominado por Nabucodonosor. Ele fica um tempo, mas se volta contra Nabucodonosor, e aí Nabucodonosor levanta o 3º filho de Josias, que era Zedequias. Zedequias fica 9 anos reinando. Então foram acontecendo muitas coisas assim, até que de fato, né, o fim de Jerusalém viesse, para que eles estivessem naquele lugar de extrema miséria e fome, né? Destruição do templo e tudo mais. Acho que tem um pernilongo aqui. Então, gente, Jeremias vai falar assim: olha, minha mensagem foi a mesma nesses 23 anos, embora ainda teria mais 17 anos, né, de ministério. Eu falei as mesmas coisas: abandonem seus maus caminhos e as suas más ações, não provoquem a minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com as suas próprias mãos. A mensagem foi a mesma: arrependam-se, abram mão da idolatria, honra a Deus, o Senhor, de todo o coração, voltem-se para Ele, saiam desse caminho que vocês têm trilhado, não provoquem a minha ira, porque se vocês mudarem, então eu não lhes farei mal algum. Ainda tinha chance. Deus está dizendo aqui, olha, depois de 23 anos, 17 anos antes de serem enviados para o exílio, olha, ainda há chance. Na verdade, eles foram enviados para o exílio antes de 17 anos desse tempo aqui. 17 anos é quando de fato acabou tudo, arruinou toda Jerusalém e templo, mas foi gradativo. Primeiro levou alguns, depois levaram mais pessoas. Mas enfim, no versículo 8 ele fala assim: agora o Senhor dos Exércitos diz, por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor. E é interessante porque o Nabucodonosor começou a reinar aqui, né? Quando Jeremias foi escrever esse capítulo, né? Ele foi escrever essa parte aqui do rolo. Deus tinha dado essa mensagem para ele. Nabucodonosor tinha acabado de se tornar rei. Eles não eram ainda uma grande potência. Eles vão se tornar uma grande potência um ano depois, quando Nabucodonosor vence o Egito e a Assíria numa batalha muito conhecida, que é a Batalha de Carquemes. Quando o Nabucodonosor vence o Egito ali, ele então, aí sim, Babilônia vai se tornar uma potência mundial. Quando o Egito é derrotado em Carquemes, a Babilônia e Nabucodonosor à frente da Babilônia se tornam então de fato uma potência. E eles começam ali uma corrida mesmo, conquistando ali muitas e muitas nações. Eles se tornam de fato o maior império, até que depois de um tempo, né, depois desses muitos anos, né, 70 anos que o povo estiver exilado, eles seriam destruídos. E Deus também já deixa essa mensagem aqui para Jeremias: depois que tudo isso acontecer, o que eu vou fazer? Versículo 12: então quando terminarem os 70 anos de exílio, vou castigar o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Então, depois de 70 anos que o povo de Deus ficou exilado na Babilônia, Deus levantou o Império Persa, que foi lá, destruiu a Babilônia e deixou aquela terra em ruínas, e usou Ciro para libertar o povo de Deus e para que eles pudessem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo e os muros. Mas aqui, gente, quando Jeremias está dando essa mensagem, Deus é tão onisciente, é tão perfeito, ele sabe de tudo. Ainda tinha uma longa caminhada até que eles fossem de fato totalmente exilados.
Mas Deus já está deixando claro, vai ser assim, vai acontecer assim, depois vai passar tanto tempo, e aí vai acontecer isso, e a Babilônia, Nabucodonosor é um servo na minha mão, que vai destruir as nações todas ao redor, mas depois eu também destruo, depois do filho, do neto dele, também destruo a Babilônia. O que a gente pode entender com tudo isso que eu estou falando aqui? Deus sabe de tudo, gente. Quando a gente lê Apocalipse, muitas vezes a gente não entende. Mas Deus já vê o final. Nós somos a única pessoa que pode viver uma história que já sabe o final. Sabe quando você começa a ver um filme que alguém já te contou um spoiler? Ai, nossa, acabou que eu não queria te contar, mas ele morre no final. Daí você fica vendo o filme todo sabendo que a pessoa vai morrer no final, não é? É horrível isso, né? Mas imagina que você vai ver uma história, você vai ver um conto que você sabe que no final tudo vai dar certo. Sabe aqueles contos que no final você sabe que tudo vai dar certo? A princesa vai ser liberta, o príncipe, eles vão ter um casamento lindo. A nossa história tem um fim que já está certo. Deus, que vê todas as coisas, já decretou que a igreja será vitoriosa. É horrível, né? Marquinhos, alguém contar spoiler. Meu marido me xinga muito porque às vezes eu acabo falando demais quando eu vou contar para outras pessoas do filme. E ele fala, pelo amor de Deus, não conta o final. Mas uma coisa boa sobre nós é que Deus já deixou o nosso final. Para aqueles que serão o meu povo, a minha igreja, ela é vitoriosa. O inimigo, o mal, a morte, o pecado, tudo que você disser que é inimigo vai ser derrotado. Nós já temos o final. Isso é tão lindo como que a presciência de Deus que ele já sabia. Gente, foi exatamente do jeito que Jeremias falou. Olha, esse que acabou de entrar no governo, que acabou o primeiro ano de Nabucodonosor, mas deixa eu te dizer, ele vai ser o meu servo para destruir as nações. E ele estava começando ali esqueci a palavra quando eles falam dos reis, das conquistas, ele estava começando ali o reinado. Mas Deus já estava dizendo, ele vai ser um grande servo, um grande instrumento nas minhas mãos para derrotar muitas e muitas nações. Já digo que também depois de 70 anos eu destruo Babilônia, sabe? Deus, ele sabe de tudo. Por isso que a gente tem que descansar nele. Porque a nossa mente pequena não sabe. Quando a gente tenta descobrir tudo, quando a gente tenta ter controle das coisas, nós ficamos ansiosos e desesperados. Nossa mente não consegue controlar. Por isso que Deus só fala assim, só confia. Ande em obediência, não deixe que o pecado que gere morte te domine. Sempre se arrependa dos seus maus caminhos, se volte para mim de todo o coração, se quebrante, me busca, que se você buscar você vai me achar. Esteja em mim, porque se você estiver em mim você vai dar muitos frutos e frutos que permanecem. Foi o que Jesus falou. E confia. O resto, só confia, que eu sei de todas as coisas. Amém? Uma coisa que é interessante no capítulo 25, que eu li esse capítulo e comecei a me perguntar, gente, será que isso foi literal? Até fiz umas pesquisas, mas não achei ninguém falando assim que não é literal, que não aconteceu. Eu acredito que aconteceu pelo jeito que eu li. Deus fala para Jeremias assim, Jeremias, pegue da minha mão este cálice cheio do vinho da minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão calambeando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Deus dá um cálice para Jeremias e fala que esse cálice, uma taça, né? Ele manda que ele use esse símbolo dessa taça com vinho, que simbolizaria o vinho da ira, do furor de Deus. E ele manda que Jeremias vá a algumas nações específicas e peça que os reis bebam. Olha só, não só os reis. Olha aqui, Jeremias 25:17 diz, então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações a qual o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e os seus reis e oficiais beberam do cálice. Então ele está dizendo que foi a Jerusalém e os reis e os oficiais de Jerusalém beberam desse cálice. Depois ele foi lá para o Egito, deu o cálice para Faraó, o rei do Egito, seus servos e oficiais também, bem como os estrangeiros que vivem naquela terra. Eu dei a todos os reis da terra de Uz, os reis das cidades filisteias, Ascalon, Gaza e Ecrom,
e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe, Amon e os reis Tiro e Sidom, e aos reis das regiões além do mar. E daí ele foi dizendo várias nações, que inclusive quando a gente vai pesquisar depois, foram exatamente as nações que Nabucodonosor veio varrendo com o seu exército depois desses anos. Então ele vai dar Dedã, Temá, Bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Vai dar aos reis da Arábia, das tribos nômades do deserto, aos reis de Zinri, de Elão e da Média. Dei ainda aos reis da terra do norte, próximas e distantes, uma a outra, e a todos os reinos do mundo. E por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Uma parte aqui que fala assim, olha, se eles não quiserem beber, se eles não quiserem aceitar, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês são obrigados a beber. Aí, gente, se vocês descobrirem, vocês me contam. Se vocês pegarem uma pesquisa, se de fato Deus enviou Jeremias para cada um desses, para todas as nações da terra, com esse cálice de vinho da ira do furor de Deus, ou se foi algo simbólico, espiritual. Eu entendi que de fato ele foi. Oi, Deia, seja bem-vinda, querida, paz do Senhor Jesus. A Rose também está aqui conosco, paz do Senhor, irmã Rose. Deia, são mulheres abençoadas mesmo, mas tem um homem também no nosso meio que, para a glória de Deus, Deus está levantando homens também abibliados. O irmão Marquinhos está aqui com a gente. Mas glória a Deus, como é bom estar aqui falando da palavra do Senhor, né? Eu comecei hoje o capítulo 25, Deia, que fala pela primeira vez que Deus especificou o tempo que o povo ia ficar no exílio, que era 70 anos. Inclusive lá em Daniel vai falar que Daniel 9, capítulo 9, versículo 2, fala que Daniel estava lendo esse trecho do livro de Jeremias, quando Deus vai enviar uma mensagem para ele sobre as 70 semanas. E aí no capítulo 25, versículo a partir do 15, a Bíblia diz que Deus dá para Jeremias um cálice, uma taça com vinho, que simbolizava a ira de Deus, e ele manda Jeremias para muitas cidades para oferecer aquele cálice do vinho do furor, da ira de Deus, para os reis e os oficiais. Eu não sei como, gente, que se deu isso e se foi literal, mas eu entendi que foi. Quem tiver qualquer entendimento diferente, fizer uma pesquisa aí, me edifica, tá? Mas olha que coisa, será que foi isso mesmo? Será que Jeremias foi indo de nação a nação, em todos os reinos ali que Deus foi mandando ele, e ele foi na presença do rei e mandou o rei beber de um cálice e falou que aquele cálice simbolizaria a ira de Deus que eles iriam tomar, que simbolizaria a guerra que Deus traria. Inclusive, né, toda essa... começando de Jerusalém e terminando até Nabucodonosor, né, todas as cidades que o próprio rei Nabucodonosor veio varrendo ali com seu exército e tornando ali seus vassalos, né, suas cidades dominadas por ele, mas por fim também o rei Nabucodonosor bebe do cálice do vinho da ira de Deus. Então Deus, eu não sei especificamente, gente, se foi, ele foi fisicamente, mas se foi, imagina Jeremias indo na sala do trono de tantos reis e mandando ali, declarando ali a palavra do Senhor. Eu acho muito lindo porque a palavra de Deus, quando a gente lê Jeremias, fica tão claro, a palavra de Deus não era só para o povo de Deus. Deus também mandava mensagens para todas as nações. O que eu quero dizer com tudo isso de forma prática? Deus não é o Deus só de uma nação. Inclusive, Deus não é Deus só da igreja, Deus é Deus de toda a terra. A igreja é seu povo particular, o Israel espiritual, seu povo exclusivo, uma nação santa, povo adquirido por ele, que ele comprou. Mas ele não é Deus só do povo de Deus, Deus é Deus de todas as nações. Ele tem um tratamento especial para aqueles que se fazem filhos dele? Tem, mas ele não sai do controle do trono quando se diz respeito a todas as nações da terra. Então tudo que a gente está vendo acontecer, e a gente vê essas guerras políticas, e a gente vê grandes homens ali, e quando eu falo grandes homens, não no sentido de serem, no sentido de títulos mesmo, de terem títulos e de serem de importância política, esses homens todos, eles podem ser só, ou são só servos nas mãos de Deus, porque na verdade o rei dos reis é o Senhor, é Yahvé.
E quando ele quer mudar, gente, ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, corta a lança, ele define o que ele quer definir, sem fazer nenhuma reunião, né? Ele faz o que ele quer. Então, se Jeremias foi até Nabucodonosor entregar para ele o cálice do vinho, da ira, do furor de Deus, eu não sei, mas eu acredito que sim. Eu acredito que é literal o que aconteceu aqui. No final do capítulo 25, uma mensagem para os pastores de Jerusalém. Lembrando que quando fala que pastores, está falando dos líderes. Ou seja, os reis, os sacerdotes e os profetas, que seriam aqueles que seriam os chefes do rebanho. Aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus. E a mensagem para a liderança é sempre mais pesada. Por quê? Porque eles tinham a responsabilidade de guiar o povo, mas eles falharam nessa responsabilidade, né? Ele vai dizer aqui no versículo 34, chorem e gemam. Chorem e gemam, pastores perversos, rolem no pó, líderes do rebanho. O dia da sua matança chegou, vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Então tá vindo uma mensagem de juízo, né? Ouço gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do povo, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Então, por quê? Porque Jerusalém seria destruída. Então, esses líderes também seriam destruídos, né? Juntamente com o povo. E eles iriam receber o castigo. Por quê? Porque eles foram levantados. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, as pessoas que mais têm, mais cobradas elas serão. Então, por isso que a gente tem que ficar realmente muito atento com as coisas que nós pedimos para Deus, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já vemos essa grande fala no filme do Homem-Aranha. Nós precisamos levar muito a sério o lugar que Deus nos confiou para servirmos a Ele. O chamado de Deus é algo sério e deve ser feito com responsabilidade. Talvez você diga, graças a Deus que eu não faço nada, mas peraí, Deus te chamou para fazer alguma coisa? Se você também não fizer, Ele vai requerer da sua mão, porque Ele te criou para servi-lo. E além do mais, talvez você diga, eu não tenho uma igreja com 200 membros, mas você tem uma casa. Você tem sua esposa, seu esposo, você tem seus filhos, e você vai ser cobrado da sua liderança, né, na sua casa. Então, nós precisamos ser muito responsáveis com as pessoas às quais Ele nos confiou para cuidar. Amém? E Manilde, Pai do Senhor Jesus, querida, quanto tempo, que Deus abençoe você, espero que você esteja bem. Quanto tempo assim que não vejo você na live, né? Você me falou de um problema na internet, de inconsistência, mas que bom que você está aqui hoje, viu? Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. No capítulo 26 acontece uma coisa interessante, porque, primeiro, quando eu li esse capítulo, eu vi muito Jesus. Muito Jesus. Dessa vez que eu tô lendo a Bíblia, Jeremias, na verdade, acho que todas, depois que a gente viu o livro, o estudo de Cristologia, acho que nunca foi tão claro ver Jesus nas Escrituras. Como eu orei hoje, lembra que quando Jesus encontrou 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e aí ele começou a discorrer nas Escrituras como as Escrituras testificavam do próprio Cristo? Inclusive Jesus Cristo vai falar assim, olha, se vocês crerem em mim como diz as Escrituras, ou seja, a Escritura está sempre apontando para o Messias, e se vocês crerem em mim do jeito que as Escrituras dizem, então fluirão rios do seu interior, Jesus disse. Gente do céu, tá tendo pernilongo aqui de vera, vou ter que passar um repelente amanhã. O calor chegou, né? Graças a Deus. Enfim, então dessa vez quando eu estava lendo a Bíblia, eu tô vendo muito Jesus na vida de Jeremias. Olha que interessante. Vou tentar explicar para vocês como eu vi Jesus. A Bíblia diz que Jeremias recebeu uma mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, que é o filho de Josias. E Deus falou para ele assim, você vai lá para o templo do Senhor e vai falar aos habitantes da cidade de Judá que vierem adorar no templo. E olha que interessante que uma vez Jesus foi para o templo, pregar lá no templo, lá no pátio, lembra? Jesus foi pregar e ele foi para o povo que estava indo adorar. Inclusive, quando Jesus fez isso? Ele fez isso na Páscoa, numa festa onde os habitantes ao redor de Israel, de Jerusalém, de Judá, iam ali para o templo para adorar nessa festa. Então, olha que lindo. Quando o povo de Judá viesse adorar no templo, Jeremias iria ali no pátio e começaria a falar uma mensagem. O que ele começou a falar na mensagem dele? Ele começou a falar que o templo seria destruído. Te lembra alguma coisa?
Deus manda Jeremias lá para o templo, numa época onde o povo de Judá estava indo para adorar, e Jeremias começa a falar: esse templo vai ser destruído. Eu me lembrei muito de Jesus. Lá em Lucas, eu até pesquisei, João capítulo 2, versículo 19 ao 22, Jesus vai falar sobre isso. Ele fala assim: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Inclusive, essa foi uma das coisas que os acusadores de Jesus, uma das palavras que eles mais pegaram ali para tentar difamá-lo. Ele falou que vai destruir esse templo. Lembrando que o povo de Israel quase que idolatravam aquele templo. Não sei se eu posso falar isso, se não for uma verdade, ou no sentido de ofender o povo de Deus, mas eles achavam que aquele templo, por muitas vezes, viam ele como um amuleto. Esse é o grande templo do Senhor, onde a presença dele habita, né? Então eles tinham um apreço pelo templo muito grande, mais até do que pelo Senhor, porque nas suas ações eles não revelavam apreço por Deus, né? Mas quando Jeremias chega naquele grande templo que não havia sido destruído, ou seja, era o de Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, ele começa a falar assim: olha, eu tenho falado para vocês, a minha mensagem eu tenho falado a mensagem completa, sem faltar uma só palavra. E isso para quê? Porque talvez eles escutem e abandonem seus caminhos. Então eu voltaria atrás. Deus está dizendo: eu voltaria atrás e não enviaria calamidade que eu estou prestes a derramar sobre eles, por causa do seu pecado. Então, mas porque o povo não deu ouvido aos servos de Deus e aos profetas, eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas eles não quiseram ouvir. Então destruirei o templo e farei de Jerusalém um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Quando os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram que Jeremias estava falando ali na frente do templo, que ia destruir, que o templo seria destruído e que Jerusalém viraria ruínas, eles ficaram loucos. Aí o que eles fizeram? Todo o povo e todas essas pessoas atacaram Jeremias e gritaram: vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que esse templo será destruído como Siló? Que história é essa que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo começou a ameaçar Jeremias em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais ouviram o que estava acontecendo, eles vieram para o pátio do templo e começaram a julgar. E aí os sacerdotes e os profetas começaram a falar para os oficiais e para todo o povo: esse homem deve ser condenado à morte. Gente, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Começaram a falar ali, ele falou que vai destruir o templo, ele tem que morrer, ele precisa ser condenado à morte. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra essa cidade. Então Jeremias falou para o povo: olha, tudo que eu tenho falado em nome do Senhor. Cada palavra que eu falei aqui foi Yahvé, o Deus de vocês, que me mandou falar. Então eu quero dizer para vocês, eu estou na mão de vocês, façam comigo o que parecer melhor, mas se vocês me matarem, estarão derramando sangue inocente, porque todas as palavras que eu tenho falado foi de fato Deus que me enviou para falar. É Jesus ou não é Jesus? Como que aponta para o mestre? Eles diziam: você não tem autoridade para falar conosco, você está blasfemando dizendo que é filho de Deus, você não é profeta, você falou que vai destruir o templo, você precisa morrer, você deve ser condenado à morte. E aí Jeremias aqui apontando para Jesus está falando: olha, eu estou na mão de vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu quero dizer que se vocês me matarem, estarão matando sangue inocente. Jeremias foi livre dessa tentativa de homicídio aqui, né? Mas nós sabemos que não o nosso Senhor. De fato, sangue inocente foi derramado na cruz, para que nós, que somos culpados, pudéssemos ser absolvidos pela fé nele. Graças à morte de Jesus naquela cruz, nós que éramos malditos fomos feitos benditos. Ele se fez maldição por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como que a gente vê Jesus aqui, gente? Se você não leu ainda Jeremias 26, quando você chegar lá, lê Jeremias 26, se possível numa versão um pouco mais
atualizado como essa aqui, a NVT, a NVI, para ficar mais fácil para você entender. Como que a gente vê Jesus. Como que a gente vê Jesus. Quando a gente chegar lá no Novo Testamento, vocês vão ver como que foi basicamente assim, né? Que os sacerdotes, os fariseus, vendo todas as coisas que Jesus falavam, nós precisamos condená-lo à morte, nós precisamos, que ele falou sobre o templo, nós não podemos aceitar isso, ele blasfemou dizendo que é filho de Deus. E aí nós vamos ver que basicamente a vida de Jeremias aponta para a vida de Jesus também. Aí, o que acontece? Nesse momento, eles começam a analisar o que Jeremias falou. Algumas pessoas, inclusive, dos anciãos... Nossa, eu nem percebi, gente. A gente tem que ler muitas vezes a Bíblia mesmo. Passa muita coisa batida. Olha que tô vendo aqui agora. Então, alguns dos anciãos... Ouçam os anciãos, tá? Eles se levantaram e começaram a falar. Vocês lembram de Miqueias? Que durante o reinado de Ezequias começou a reinar, a profetizar, e ele profetizou, e ele falou assim, olha, Jerusalém será transformada em ruínas, mato cobrirá o monte onde hoje é o templo. Por acaso o rei Ezequias matou ele? Não matou, mas temeram ao Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então Deus voltou atrás e não enviou a calamidade que tinha prometido através do profeta Miqueias. Se a gente matar Jeremias, o que vai acontecer? Vai vir mal sobre nós, os anciãos falaram. Aí, junto com Jeremias, tinha um outro profeta que estava profetizando as mesmas palavras, que era Urias. Ele também profetizava em nome do Senhor. Ele começou a profetizar as mesmas coisas que Jeremias, que viria calamidade sobre a cidade e sobre a nação. Quando o rei Jeoaquim e os comandantes do exército ouviram isso, as coisas que Urias disse... O rei planejou matar Urias. Assim também como ele planejou matar Jeremias. Só que Jeremias foi poupado, né? Por Aicã, filho de Safã, que protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto. Mas sabe o que aconteceu com Urias? Quando o rei planejou matá-lo e Urias soube do plano, ele ficou com medo. Ele teve medo e fugiu para o Egito. Nós começamos a falar de responsabilidades aqui, né? Jeremias e Urias eram profetas e falavam em nome do Senhor e falavam a mensagem que era do Senhor. Só que quando Jeremias foi posto ali para ser morto, ele fala, minha vida está na mão de vocês. Mas já vou avisando, se me matarem, estão matando sangue, estão derramando sangue inocente. Mas Urias amou mais a vida dele, a ponto de fugir para o Egito e de se apoiar nas coisas dessa vida, nas coisas deste mundo. Eu me lembrei de Paulo, que fala que muitos, no final do ministério dele, muitos abandonaram, inclusive Demas, se eu não estiver enganado, que é Demas, que fala assim, que amando deixa eu ver se é Demas. Abandonou Paulo, porque amava o presente século. 2 Timóteo 4:10. Deixa eu abrir aqui pra gente ver Paulo falando sobre Demas, que ajudou Paulo no ministério, foi um servo ali até que abandonou. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, e aí tá falando de Crescente, né? E Título para Dalmácia. O que Paulo tá falando? Ele amou essa vida mais do que o próprio ministério. Ele amou a vida mais do que Jesus, ele amou essa terra, ele quis mais proteger a vida, e Jesus falou assim, olha, se vocês querem me seguir, a primeira coisa que vocês têm que fazer é não amar a sua própria vida. Vocês vão abrir mão de tudo por mim, vão tomar a sua cruz, que significa morte, e vão me seguir. Então, não é só sobre ser profeta. Tem pessoas que vão carregar de fato uma mensagem que vem da parte de Deus. Mas existe uma responsabilidade que nos cabe, que é de permanecer. De permanecer fiel até o fim. Gente, eu sei que não é fácil. Meu Deus, eu oro para que Deus nos ajude a permanecer. Mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo nos dias maus. Permanecer crendo que Deus sabe de todas as coisas. Permanecer crendo que Ele é fiel, de que Ele pode mudar toda a realidade. Mas não nos apoiar nas coisas dessa vida. O Egito simboliza essa força humana, esse apoio humano. O Egito simboliza a terra, o mundo, no sentido do sistema caído do pecado. Deus já nos libertou do Egito, já nos levou para o reino do Filho do seu amor.
e agora a gente não pode voltar atrás para nos proteger. Não, quem ama a sua vida não é digno de mim. Jesus falou assim, ó, quem ama a sua própria vida mais do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Então que o Senhor nos ajude a ver o evangelho da forma correta e a entender que a nossa vida está nas mãos dele. E ainda que nós morramos, oh meu Deus, como é forte falar isso, é muito mais fácil falar do que viver. Mas que ainda que nós morramos, a nossa vida pertence a ele, nós não podemos olhar para trás. Amém? Infelizmente Urias foi morto, porque quando ele fugiu para o Egito com medo, o rei Jeoaquim enviou alguns homens para o Egito para capturá-lo, e aí eles o prenderam, levaram de volta para Jerusalém, aonde o rei Jeoaquim o matou com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não podemos temer perdê-la, mas nós devemos entregar tudo. Nós não somos mais de nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Amém? Mas Jeremias não teve medo, falou assim, ó, se vocês quiserem me matar, vocês matam mesmo, estou aí, é para isso mesmo, vou continuar pregando a palavra do Senhor. E Deus o poupou, levantou um homem ali, né, que era o Aicã, filho de Safã, que o protegeu e convenceu o tribunal a não entregá-lo para a multidão. Amém? Capítulo 27. A Bíblia diz que Jeremias pega um jugo de boi. Deixa eu colocar aqui uma imagem para ficar mais claro para vocês. Eu sei que a maioria das pessoas ouve, né? Mas não são todos. Então deixa eu colocar aqui. Tem uma imagem bacana que mostra Jeremias com o jugo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o jugo de boi. É uma peça de madeira que colocava ali, né, nos bois, encaixava na cabeça dos bois. Olha aqui o jugo aqui para vocês verem. Como naquela época não tinha máquinas agrícolas, era a força do boi que era usado para arar os campos, né, para os trabalhos ali pesados. Então colocava-se jugo, essa peça de madeira, nos bois, para que aqui, ó, encaixasse carroças e arados. Enfim, então quando a gente fala de jugo, a gente está falando de quê? De submissão. Eles deveriam ficar submissos àquele trabalho que eles foram colocados. E indicaria ali também o cativeiro, que não apenas eles, não apenas Jerusalém, mas todas as cidades cujos embaixadores vieram ver o rei Zedequias, que tinha se tornado rei ali de Judá, todas aquelas cidades seriam ali colocadas como vassalas, ou seja, como iriam ir para o cativeiro por causa de Babilônia. Babilônia ia ser aquela que iria dominar sobre elas, né? Então esse jugo, ele tem esse significado de domínio para fazer aquilo que foi colocado para eles para fazer. O que Deus vai falar através de Jeremias? Isso foi no início do reinado de Zedequias. Lembrando, gente, é um pouquinho confuso porque eu mesmo preciso aprender direito. Quando houve a batalha de Carquemes, que foi essa batalha que Nabucodonosor conquistou o Egito e se tornou uma potência mundial, o Nabucodonosor começou a ter domínio depois dessa batalha, começou a ter domínio sobre Jerusalém, um certo domínio, né? Então ele tornou, ele pegou o Jeoaquim, e depois de Jeoaquim veio Joaquim, e aí o Joaquim entrou com uma aliança com o rei do Egito para tentar de novo ali numa segunda investida depois de Carquemes. O Nabucodonosor então deporta o Joaquim e pega Zedequias, que é o terceiro filho, mais conhecido como Canga. Ah, Cacá? É conhecido como Canga, o jugo? Eu não sabia. Eu até pesquisei, porque assim, não é muito a minha realidade. Eu falei, deixa eu pesquisar assim, exatamente como é que funciona esse jugo. Tem pessoas que já tem mais essa ilustração, né? Já conseguem ver melhor isso, assim, porque já teve em ambiente, assim, de roça, né? Mas eu sou muito da cidade, eu praticamente não vi, assim. Então eu falei, para eu entender, eu tenho que pesquisar para entender melhor o que Deus quis dizer, né? Então, gente, o Nabucodonosor levanta, depois de Joaquim, levanta Zedequias como rei vassalo. Esse Zedequias era o terceiro filho de Josias, né? Já tinha o Jeoacás, depois vem o Jeoaquim, e agora, né? E depois o Joaquim e agora o Zedequias. E aí, o Zedequias, ele é levantado e o rei Nabucodonosor manda ele falar diante do Senhor, jurar
que ele seria submisso a Nabucodonosor. Depois de 9 anos, né, ele vai se rebelar contra Nabucodonosor e é aí que ele vai ser morto. Mas enfim, esse Zedequias então, quando Zedequias começou a reinar, a Bíblia diz que Deus mandou Jeremias pegar esse jugo, colocar sobre a sua própria cabeça, sobre o próprio pescoço e o prender com cordas de couro. E aí Jeremias, com aquele símbolo, né, aquela mensagem visual, ele começa a falar, olha, não apenas para Jerusalém, mas ele começa a mandar mensagem através dos embaixadores que vieram ver, né, o rei Zedequias, os embaixadores das cidades de Edom, dos países de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e Sidom. Ele vai mandar uma mensagem para esses embaixadores que vieram falar com Zedequias e vai falar com eles assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra. Eu fiz a terra. Com a minha força e com o meu braço. Eu fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. E tudo é meu. E eu dou a quem eu quiser. A terra é minha. E eu dou para quem eu quiser. Então, ele começa a dizer, olha, todas as nações, aí ele começa a falar, agora vou entregar as suas nações ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações vão servir a Nabucodonosor e também ao seu filho e também ao seu neto, até que vai terminar ali o tempo deles, que foi exatamente o que aconteceu. Então, muitas grandes nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia, que é quando veio o reinado persa. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Deus está sempre dando essa mensagem no livro de Jeremias, a gente vai ver isso muito claro. Submetam-se a ele, não se rebelem. Por quê? Porque eu estou usando ele, é o meu servo. Estou usando ele para trazer juízo sobre as nações. Então, quando Nabucodonosor vier, não lutem contra ele, não se rebelem, submetam-se humildemente, assim como eu estou aqui com esse jugo no meu pescoço, Jeremias está falando, amarrado com cordas, vocês devem fazer. E ele está falando para Jerusalém, para todas essas cidades aqui, né? Todos esses países, na verdade. E aí depois ele também fala para Zedequias, olha, deixa eu só ler antes, olha, coloca o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação até que a Babilônia o conquiste. Não deem ouvidos aos seus falsos profetas, os adivinhos, os intérpretes de sonhos, os médios e feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não o dominará. São todos mentirosos e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Teria sido muito mais fácil se Zedequias não se levantasse contra o rei da Babilônia. Mas ele não queria ser um rei vassalo. O orgulho deixou ele dominado ali, dominou ele e ele se revoltou contra Nabucodonosor, que era muito maior do que ele, e teve que sofrer, ver a morte dos seus próprios filhos com seus próprios olhos e depois ter os seus olhos arrancados. Mas se ele tivesse permanecido como um vassalo de Nabucodonosor, submetendo-se ao jugo da Babilônia, Deus está dizendo aqui, ó, você vai até poder continuar na sua terra e cultivá-la. Do contrário, ele vai vir e vai destruir tudo e vocês vão ser exilados. E aí Deus vai falar para Zedequias, submeta-se ao rei da Babilônia de seu povo, e de seu povo vocês viverão. Não deem ouvido aos profetas que falam que eles não vão dominar sobre vocês. Não deem ouvido aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. Antes mesmo de Nabucodonosor levantar Zedequias como o rei vassalo, Nabucodonosor pegou alguns dos objetos do templo e já levou para a Babilônia, mas ele não levou todos. Ele não levou tudo, ele tinha levado alguns dos objetos. E aí, alguns profetas se levantaram falando assim, não, daqui a pouco esses objetos vão ser tragos de volta. Mas era uma falsa profecia. E aí, Deus vai falar assim, não, o que eu posso dizer a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio de Judá?
todos eles, até o que restou, todos eles serão levados para a Babilônia e ficarão até que eu mande buscá-los. Olha o poder de Deus. Até que eu mande buscá-los. Todos os objetos vão ficar lá até que eu mande buscá-los. Então os trarei de volta a Jerusalém. Que foi o que aconteceu quando a Babilônia foi destruída no reinado do rei Ciro. Ele libertou o povo para voltar para casa, para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, e ele liberou todos os utensílios, todos os objetos que foram levados ali para a Babilônia para retornar de fato para Jerusalém. Por quê? Porque Deus ordenou. Ou seja, ele está no controle de tudo. Ele manda e as nações obedecem. Amém? No capítulo 28, o que aconteceu é que Ananias, filho de Azur, que era um profeta, dirigiu a mim publicamente no templo, Jeremias está dizendo, diante de todos os sacerdotes do povo, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia, e também trarei de volta Joaquim, que é o filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, falei. Ananias disse isso, que Deus tinha mandado ele. E que estava dizendo que dentro de 2 anos as pessoas que foram exiladas seriam tragas de volta, juntamente com todos os objetos do templo. Fazendo aqui um contraste, né, divergindo ali com aquilo que foi dito pelo profeta Jeremias, que na verdade eles ficariam 70 anos no exílio. Então a gente já vê que é uma falsa profecia. E nessa falsa profecia, o que esse homem faz? Ele vai dizer que o jugo seria quebrado. Inclusive, o que ele faz? Ele tira do pescoço de Jeremias o jugo que estava no pescoço de Jeremias e quebra o jugo que estava no pescoço de Jeremias. A Bíblia diz que naquele mesmo ano, então eu fiquei pensando, então Jeremias ficou todo aquele tempo, naquele mesmo ano, não sei quanto tempo, mas todo aquele tempo com o jugo no pescoço, para simbolizar o que iria acontecer ou o que deveria acontecer. Não sei exatamente, porque eu não pesquisei, eu pensei nisso aqui agora. Quanto tempo Jeremias ficou com esse jugo no pescoço? Mas eu fiquei me lembrando de Isaías, que andou nu, lembra? Andou nu e descalço por 3 anos e meio, se não estiver enganado. Deixa eu pesquisar aqui para não errar. Quantos anos Isaías andou nu? Por 3 anos, isso. Então, gente, não é fácil ser profeta. Eu fiquei pensando em Jeremias, com aquele jugo no pescoço, durante todo esse tempo, não sei quanto tempo, mas aqui está dizendo, naquele mesmo ano. Mas vamos voltar. Então, levantou-se esse falso profeta, falando que o jugo ia ser quebrado. Ele, ousadamente, tira do pescoço de Jeremias aquilo que Deus mandou ele colocar e não mandou tirar. E ele quebra aquele jugo de madeira. Aí Deus dá uma palavra para o Jeremias, através do Jeremias para o Ananias. E aí, depois disso, né, depois que o profeta faz tudo isso, o falso profeta faz tudo isso, Jeremias sai dali. Mas logo após o confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: vá e diga a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações que vão ser levadas para Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por causa disso, você morrerá. A sua vida chegará ao fim ainda esse ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, Ananias morreu. Meu Deus! A morte foi o que ele ganhou, né? Como consequência desse pecado de falar uma falsa profecia, de levantar dizendo que Deus falou uma coisa que na verdade Deus não havia falado. Isso deve gerar em nosso coração um profundo temor.
E também nós precisamos estar sempre em busca, gente, de discernimento espiritual. Quem é profeta de Deus, quem não é? Quem está falando a verdade, quem não está? Inclusive, Jeremias vai falar para ele assim, olha, um profeta que anuncia paz precisa esperar que as suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Então, antes de todo mundo falar é profeta de Deus, tem que esperar que a profecia se cumprisse. Então ele está dizendo aqui, vai ter paz, daqui 2 anos o povo vai ser retornado para o exílio e Deus vai acabar com a Babilônia. Só que não deu nem prazo das pessoas verem que ele era falso profeta por não cumprimento da sua profecia, porque o próprio Deus o matou. Mas o que a gente tem que entender, o que a gente tem que levar para a nossa vida? Tomem cuidado com as pessoas que se levantam dizendo assim diz o Senhor, porque nós sabemos que há muitos falsos profetas, sempre houve e sempre haverá. Jesus disse, novamente eu repito, pelo fruto vocês conhecerão a árvore, porque uma árvore boa não produz frutos ruins, assim como uma árvore ruim não vai produzir bons frutos. Lembrando que o fruto não é a performance, não é o quanto de pessoas que a pessoa consegue arrastar, não é o quão bonito que ela fala. O fruto é a característica de alguém que é como Jesus, que é aquilo que o Espírito Santo vai produzir em nós, de atitudes que demonstram o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Amém? Cuidado! A pessoa disse assim, eu sou profeta de Deus e Deus falou isso. Tá bom, quando cumprir, a gente vai ver se era uma palavra de Deus ou não. Se cumprir, né? Uma vez aconteceu com a gente, alguém chegou perto de um dos nossos amigos e falou assim, olha, Deus mostrou que você tá com câncer, mas que ele te curou. Aí essa amiga falou, que bom. Não, você tá curado, pronto, fechou, acabou. Né? Então assim, olha só como é que é uma coisa que o diabo quer trazer o engano. Não sei pra quê, trazer engano, pra trazer medo. Deus tá falando que você tava com câncer, mas ele já curou. Então, se a pessoa já tá curada, vocês estão entendendo? Como que vai saber se é um profeta ou se não é profeta? Se agora a pessoa foi curada. Não sei se vocês estão entendendo o que está passando na minha cabeça aqui agora. Mas alguém disse alguma coisa, disse que era o nome do Senhor. Hoje em dia a gente não recebe como se fosse de fato a própria palavra de Deus vindo de alguém. A gente vai testificar com as escrituras, né? Igual na época dos profetas. Mesmo na época dos profetas, como que eles iam saber qual era falso e qual era verdadeiro? Eles tinham que ver de fato o fruto. Se cumpriu, era de fato de Deus. E aí no capítulo 29, para a gente poder terminar, Jeremias vai enviar uma carta para os exilados. Esse capítulo 29 tem uns versículos maravilhosos. Eu queria que nós meditássemos um pouquinho sobre eles. Jeremias vai mandar uma carta porque nesse contexto aqui já havia algum grupo já havia sido enviado para o exílio na Babilônia. Quem tinha sido enviado? Os líderes, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia enviado. Tem uma parte que fala dos artesãos, deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe e os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices, os artesãos, foram deportados de Jerusalém. Então Jeremias enviou uma carta e ele começou a falar para o povo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês foram enviados para a Babilônia. Tem profetas que estão sendo levantados aí, que estão falando assim, ó, daqui a pouco isso vai acabar e vocês vão voltar para casa. Mas eu vou falar qual que é a palavra do Senhor para vocês. Construam casas e se estabeleçam nelas. Plantem pomares e comam o fruto deles. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para o qual os deportei. Orem por ela, trabalhe por essa cidade. Eu mandei vocês para a Babilônia, trabalhe para que ela seja próspera. Ore por ela, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Não se deixem enganar pelos profetas que falam só o que vocês querem ouvir. Meu Deus. Porque sonham o que vocês... Olha só, não deem ouvidos aos sonhos deles. Eu não tinha lido isso, gente. A gente lê, mas passa batido. Porque sonham o que vocês querem ouvir e contam mentira em meu nome, diz o Senhor. Por quê? Porque vocês vão ficar na Babilônia, gente, durante 70 anos.
Depois disso, eu vou cumprir todas as promessas que eu falei. Vamos entender como que a gente pode levar isso para a prática. Deus fala muito comigo nesse versículo. Vocês estão aí. Por mais que sejam cidadãos do céu, por mais que sejam peregrinos, estrangeiros nessa terra, vocês estão aqui, em Pará de Minas, em Mateus Leme. Acho que eu falei todas as cidades, quem está aqui? Vocês estão... e São Paulo, né? A tia de São Paulo que está aqui, Tia Mar. Vocês estão aí. É São José dos Campos, tia? Vocês estão nessa cidade. Então, não é que vocês vão desistir da vida de vocês e esperar que o céu venha. Estabeleçam-se nessa terra que eu coloquei vocês. Construam suas casas. Estabeleçam-se nelas. Ah, mas Jesus vai voltar. Vai! Mas enquanto isso, plantem nessa terra e colham o fruto dela. Casem-se, tenham filhos, constituam família. Mas Jesus vai voltar, não vai ter casamento no céu. Mas eu estou dizendo, tenham uma vida até que tudo isso aconteça, até que as promessas de restauração completa cheguem do meu reino pleno. Trabalhem pela paz da cidade de vocês. Trabalhem pela prosperidade da cidade de vocês. Trabalhem pela economia, trabalhem pela paz, trabalhem pela vida, trabalhem pela salvação da cidade de vocês. Orem pela cidade de vocês. Por quê? Porque se a cidade de vocês forem prósperas, vocês também serão. Então nós somos peregrinos? Somos. Mas enquanto estamos aqui, o que a gente pode fazer para beneficiar nossa cidade, nossa comunidade, as pessoas ao nosso redor, nossos vizinhos? Vocês não são daqui, verdade. Tem um reino vindouro, tem promessa de coisas maiores, tem. Mas enquanto vocês estão aonde eu os coloquei, façam o melhor de vocês, vivam a vida, desfrutem. Ah, não vou desfrutar de nada da Babilônia, eu vou entrar em depressão e vou morrer aqui nessa... Não! Tem promessa, depois de 70 anos vocês vão voltar. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Enquanto vocês estiverem na Babilônia, mesmo que não seja país de vocês, deem o seu melhor pela prosperidade dessa cidade. Porque se a cidade for próspera, vocês também serão. Então, nós precisamos entender que Deus nos estabeleceu aqui na Terra durante um período. 70 anos tem muito a ver assim com uma vida, né? Uma geração. Né? Quando a gente fala de 70, dessa ideia de uma geração. Então, nós estamos aqui por um tempo determinado de Deus, mas um dia Jesus vai voltar, vai nos levar. Enquanto isso, nós vamos dar o nosso melhor aqui para produzir para o reino de Deus, para viver uma vida abundante. Amém? Vamos orar pela nossa cidade. Ah, mas eu não quero ter apego, né? Bênçãos temporais, né, ideia? Mas enquanto você está aqui, produza e colha. Plante e comam o fruto do pomar de vocês. Amém? E aí tem uns versículos muito lindos, mas que aí eu gosto de ler umas tradições mais tradicionais, umas traduções mais tradicionais, que é o versículo 11. Deixa eu colocar aqui Isaías. É Isaías? Não, gente, que é isso? Jeremias 29. Qual que eu quero ler? Vamos na NA. NA é linda, né? Não tem um português tão arcaico, mas não perde essa originalidade, essa tradicionalidade. Versículo 19. Versículo 11, desculpa. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês. Que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Vocês estão aí na Babilônia, estão achando que a vida acabou, estão achando que vocês perderam toda a identidade, estão achando que Deus abandonou vocês. Não, gente, eu estou dizendo para vocês, orem pela essa cidade, trabalhem pela paz e pela prosperidade. Por quê? Porque eu vou cumprir o que eu falei. Depois de 70 anos, vou me atentar para vocês e vou trazer de vocês de volta para casa. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. E diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Porque eu quero dar para vocês um futuro e uma esperança. Isso é tão lindo, gente. Deus está dizendo, eu sei o que eu penso sobre vocês. Às vezes o diabo quer colocar setas na nossa mente. Deus me abandonou. Eu tô lascado nessa terra. Fui jogado aqui, abandonado.
Deus está falando, você não foi abandonado. Eu sei o que é que eu penso ao seu respeito. E os meus pensamentos ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho propósitos para te dar uma vida de um futuro com esperança. Um futuro e uma esperança. E aí o versículo 12 vai dizer assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Aleluia! Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. E nessa versão aqui, deixa eu ver, eu vi uma parte tão bonita que fala, trarei vocês de volta para casa, sabe? Deixa eu ver onde que tava. Não se deixe enganar. Nessa versão da NVT fala assim, olha, durante 70 anos vocês vão ficar na Babilônia, depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Meu Deus, nós vamos voltar para a casa do Pai, mas enquanto isso vamos desfrutar daquilo que a terra tem para nos oferecer. E acima de tudo nós vamos buscar, porque a Bíblia diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo. Qual que é a única... Fugiu a palavra agora. Gente do céu, tem hora que foge mesmo. O que Deus colocou, que é a única coisa que é necessária para que ele seja achado? Que nós o busquemos de todo o coração. Ele não falou, se vocês me buscarem sem pecado algum, vocês me acharão. Se vocês me buscarem quando forem perfeitos, vocês me acharão. Então a única coisa que Deus coloca para que nós achemos a Ele se vocês me buscarem de coração, ou seja, em sinceridade. Se vocês não me buscarem porque querem algo em troca, se vocês não me buscarem só para... Porque tem gente que às vezes a gente fala, Senhor, me usa, mas na verdade a gente quer usar Deus. Para que através de Deus os nossos sonhos e as nossas vontades se cumpram. Então, quando a gente buscar só por Ele mesmo, quando Ele for o tesouro e nós o buscarmos com sinceridade, todo o coração, a Bíblia diz que nós vamos encontrá-lo. Amém? Eu vou ler nessa versão aqui, olha. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar o futuro pelo qual anseiam. Aquilo que vocês esperam, né? O futuro e a esperança. Aquilo que vocês esperam, é esse futuro que eu tenho para vocês. Quando vocês clamarem a mim em oração, olha a importância da oração, eu ouvirei. E se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vós. Amém? Agora, os seus compatriotas que não foram enviados para o exílio, eles são como os figos ruins. Ele vai citar aquela profecia que a gente já leu alguns capítulos. Eles vão sofrer com guerra, fome e doença. E aí, ele dá também uma mensagem acerca de 2 profetas que eram falsos profetas, que estavam contando mentiras. Deus fala, né, nessa carta através de Jeremias, olha, Acabe e Zedequias, que contam mentiras em meu nome. Assim diz o Senhor, eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. Que o Senhor faça com vocês. Aí as pessoas vão dizer quando jurarem, né? Que o Senhor faça com vocês o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Deus está dando também uma mensagem de juízo para os falsos profetas que tinha também lá no exílio, no meio do exílio. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo, ou seja, eles tinham promiscuidade. Tá vendo que pelo fruto vão conhecer? Vocês estão vendo, gente, que a gente conhece o profeta? É pelo fruto? O profeta que estava pregando que ia acontecer, que eles iam sair da Babilônia rapidinho, esses profetas estavam cometendo adultério. Tá vendo que não tem o fruto do amor a Deus e a sua esposa? Que não tem o fruto do temor? Gente, analisa a vida da pessoa. Tem muitos falsos profetas por aí. Às vezes a gente escuta de histórias de pessoas, de líderes aqui na cidade, que a gente até cai, sabe? De coisas terríveis.
E o que é o terrível, que às vezes a pessoa até fala a palavra de Deus, faz projetos, faz trabalhos onde fala a palavra de Deus, mas se você analisar a vida da pessoa, tá tudo errado. Pelo fruto vocês conhecerão. Não se submetam à liderança de um falso profeta. E aí, para terminar, tem uma mensagem para Semaías, que era deixa eu ler aqui, além de você escreveu uma carta em seu próprio nome. Esse Semaías, ele enviou uma carta para o sacerdote, falando para o sacerdote assim, para o sacerdote Sofonias, que estava lá em Jerusalém. Olha, você foi nomeado por Deus para substituir Joiada, e você não sabe que é responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta? Mas por que você não fez nada para deter Jeremias? E aí ele mandou uma mensagem, essa mensagem para o sacerdote, falando que ele deveria estar preso, que Jeremias devia estar preso no tronco, com uma corrente no pescoço. Só que o sacerdote Sofonias, quando ele recebe essa carta, ele lê essa carta para Jeremias. Aí Jeremias pega e manda uma cartinha para Semaías, através do Senhor, dizendo assim: olha, porque você profetizou falando que como se eu tivesse enviado e fazendo o povo acreditar nas suas mentiras, vou castigar você e a sua família. Nenhum dos seus descendentes verá as coisas boas que farei ao meu povo. E assim a gente termina a leitura de hoje, que veio do capítulo 25 até o 29. Nós vamos ler uma média aí de 4 por dia na live, né? Sabemos que é uma média de 3, embora essa semana tenha uma leitura que é 4. Então eu vou fazer durante essa semana 2 dias, vou falar de 5 capítulos e 2 dias de 4, tá bom? 4 capítulos. Hoje fomos do 26 até o 29, 25 até o 29, e amanhã tem mais, se assim Jesus permitir. Muito entendimento, né, gente? Muita revelação de Cristo Jesus, muito sofrimento de Jeremias, muita oposição. Meu Deus, falar a palavra do Senhor não é fácil, mas vale a pena, porque o Senhor é o nosso galardão, ou seja, Ele é a recompensa que nós temos, e como vale a pena servi-lo, né? Deixa eu agradecer quem ficou aqui até o final. A Cacá tinha colocado um comentário que eu não li, deixa eu ler lá sobre o jugo. Eu comecei a falar e não paro, gente, misericórdia. E eu não paro. É uma madeira que une os bois para puxar a carroça, carro de boi, para arar a terra também. Isso mesmo, quando os bois estão nessa canga, quem domina eles é quem está à frente deles com uma vara para guiá-los. Uau, que bacana, Cacá. Obrigada, viu, por compartilhar conosco. É isso que Deus estava querendo dizer, né? Que Nabucodonosor iria governá-los, ali, guiá-los com a sua vara, e eles deveriam se submeter a esse jugo. Meu Deus. É isso, então. Quero agradecer a todos que ficaram até o final, né? A Cacá, a Nilde, a Deia, a Ivonete, a Tamires, que entrou também. Tamires, que Jesus te abençoe, viu? Foi um prazer para nós estar com você aqui. A tia Má, a Aparecida também, que está conosco. Aparecida, Deus te abençoe. Quanto tempo, minha querida. E também o Marquinhos, nosso irmão querido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ouça a palavra de Deus, não endureça o vosso coração, mas voltem-se para Ele, sempre arrependidos, sempre. Nós devemos estar sempre com o coração quebrantado, para que o Espírito Santo encontre uma terra boa, para que essas sementes eternas que Ele mesmo vai plantando em nosso coração vão germinando, né? E possam então de fato florescer e frutificar 30, 60 e a 100 por um. Mas para isso nosso coração não pode estar endurecido, tem que estar quebrantado. Amém? Obrigada a todos vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Meu Deus, passei bastante hoje, né? Mas que Deus abençoe vocês. Tchau, gente!